Nesse vídeo a gente vai falar sobre o apartheid na África do Sul e como um sistema de segregação racial conseguiu se manter oficialmente até 1994, ou seja, há apenas 3 décadas atrás. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Para começar, a palavra apartheid vem do afrikaner e significa separação. Esse foi o nome dado ao regime de segregação racial que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1994. Mas é importante entender que a segregação não começou aí. Na verdade, ela vem de muito antes. A África do Sul foi colonizada por europeus desde o século 17. Nesse período, holandeses e ingleses se estabeleceram na região. Então, em 1652, a Companhia das Índias Orientais fundou um assentamento no Cabo da Boa Esperança. Era um ponto estratégico na rota para as Índias. Por isso, agricultores foram incentivados a viver ali. Esses agricultores usavam mão de obra escrava e ficaram conhecidos como boeres ou afrikaners. Mais tarde, em 1806, os britânicos dominaram a região do Cabo. Depois disso, em 1833, aboliram a escravidão. Porém, os boeres não gostaram dessa decisão. Por causa disso, foram para o interior fundar suas repúblicas próprias. Nesse meio tempo, ouro e diamantes foram descobertos nessas terras. Consequentemente, mais imigrantes chegaram e as tensões cresceram. Foi então que, entre 1899 e 1902, aconteceu a Guerra dos Boeres. No final, os britânicos venceram. Já em 1910, a região virou a União Sul-Africana. Naquele momento, era um território autônomo dentro do Império Britânico. Posteriormente, em 1931, conquistou a independência. Entretanto, essa independência não significou união. Pelo contrário, as tribos nativas foram violentamente excluídas. Além disso, a Constituição de 1910 proibiu negros de ter terras e tirou deles o direito ao voto. Depois disso, em 1913, veio a Native Land Act. Essa lei determinou que apenas 7% do território ficaria para os negros. Detalhe, eles eram 75% da população. Enquanto isso, os brancos, que representavam apenas 10% da população, ficaram com 93% do território, ou seja, a desigualdade estava escrita na lei. Mas foi em 1948 que o apartheid se tornou política oficial do Estado. Naquele ano, o Partido Nacional venceu as eleições. Era um partido composto só de brancos. Assim, Daniel François Malan assumiu como primeiro-ministro e sistematizou a segregação. Dessa forma, ele transformou práticas antigas em legislação constitucional. Nesse contexto, o regime estabeleceu 4 grupos raciais no país. Nessa hierarquia, os brancos ficaram no topo. Por outro lado, os negros, que eram 2/3 da população, foram sistematicamente discriminados. A segregação era total. Isso significa que negros não podiam frequentar os mesmos espaços que os brancos. Restaurantes, praias, hospitais, transporte público, tudo separado. Além disso, casamentos entre raças foram proibidos em 1949. Depois, a Lei de Registro Populacional de 1950 formalizou a divisão racial. A partir daí, todo mundo tinha que carregar um cartão de identidade. Esse cartão indicava a raça da pessoa. Inclusive, às vezes, o governo marcava errado e famílias eram separadas por causa disso. Paralelamente, a Lei de Áreas de Agrupamento, também de 1950, determinou onde cada pessoa deveria viver de acordo com sua raça. Dessa maneira, as áreas urbanas foram divididas. Naturalmente, os melhores ficaram com os brancos. Enquanto isso, os negros foram removidos para subúrbios distantes. Soweto foi um desses lugares e chegou a ter 1 milhão de habitantes. Cara, antes da gente continuar, vou só te pedir uma coisinha. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para ajudar a fortalecer o canal com a tua participação, porque ela conta muito e vai fazer uma diferença enorme para o crescimento do canal, beleza? Brigadão! Agora vamos entender como esse sistema funcionava na prática. Então, os negros só podiam sair dos seus bairros se tivessem um passe. Esse passe indicava o motivo da saída, geralmente trabalhar para um branco e a profissão. Além disso, para morar numa região urbanizada, um negro precisava trabalhar 10 anos para um mesmo empregador, ou então 15 anos para empregadores diferentes. Portanto, era um controle absoluto sobre a circulação das pessoas. Nesse sentido, a educação era outra ferramenta de opressão. Por exemplo, o governo gastava $696 por ano com cada aluno branco. Em contrapartida, com
cada aluno negro gastava apenas $45. Da mesma forma, havia um médico para cada 400 brancos, porém, para cada 44 mil negros, havia apenas um médico, ou seja, a desigualdade era estrutural e proposital. Nesse contexto, Hendrik Verwoerd foi uma das figuras centrais do regime. Ele assumiu como primeiro-ministro em 1958 e defendia que negros não precisavam de educação formal. Segundo ele, eles deveriam aprender apenas trabalho braçal, mexer com terra, lavar roupa, cortar madeira. Inclusive, ele disse isso publicamente e não tinha vergonha. Paralelamente, o regime criou os Bantustões na década de 1950. Eram regiões isoladas, onde os negros eram forçados a viver. Nesse processo, mais de 60 mil negros foram expulsos de Joanesburgo. Por exemplo, em Sophiatown, uma região habitada por negros, as casas foram demolidas. Depois disso, os brancos que ocuparam o lugar rebatizaram a área de Triunfo. We were very, very scared. The police were saying, whether you like it or not, you will be moved. Under the Group Areas Act, the attempt is now to separate out your colored people, your mixed bloods, your Indian group, your African group. This is apartheid. The state of being apart. Era uma mensagem clara que eles estavam passando. Além de tudo isso, a repressão era violenta. Para garantir o controle, o governo criou o Bureau of State Security, o BOSS. Era um órgão de repressão política que sufocava qualquer dissidência antes que crescesse. Mais tarde, entre 1985 e 1988, o governo de Botha intensificou a campanha contra opositores. Nesse período, polícia e soldados patrulhavam as cidades em veículos armados, destruindo propriedades de negros, detinham, abusavam e matavam centenas de pessoas. Ao mesmo tempo, leis de censura tentaram esconder esses eventos e a mídia foi banida. Mas apesar de tudo isso, a resistência nunca parou. O Congresso Nacional Africano, o CNA, foi fundado em 1912 e ganhou força nos anos 40. Depois, em 1915, publicou a Carta da Liberdade. Esse documento pedia o fim do regime racista e defendia a distribuição da riqueza do país. Nesse movimento, Nelson Mandela emergiu como líder dessa luta. Ele nasceu em 1918 e estudou direito na Universidade de Fort Hare, porém foi expulso por envolvimento em protestos. Por isso mudou-se para Joanesburgo, onde viveu a segregação de perto. Então, em 1952, junto com Oliver Tambo, formou a primeira firma negra de advocacia do país. Naquele contexto, Mandela era visto como terrorista pelo governo. Isso porque ele fazia parte da Lança da Nação, a ala armada da CNA. Inicialmente, ele tentou resolver as coisas pacificamente, mas chegou uma hora que não dava mais. Afinal, a causa negra já tinha tido mortos, torturados e presos. Por isso, ele incentivou a luta armada. Foi uma resposta à violência do Estado. Consequentemente, em 1962, Mandela foi preso. Depois, em 1964, foi condenado à prisão perpétua por sabotagem e traição. Então, ficou preso na Ilha Robben. Sua cela tinha apenas 2,5 metros por 2,5 metros. Lá, fez trabalho forçado em pedreiras de calcário. Além disso, não pôde receber visita dos filhos. Um filho e sua mãe morreram e ele não pôde ir aos velórios. E você, o que acha sobre a resistência pacífica versus a luta armada em contextos de opressão extrema? Comenta aí embaixo. Em 21 de março de 1960, aconteceu o massacre de Shepherdville. Naquele dia, comunidades negras organizaram um protesto pacífico em Joanesburgo. A ideia era simples: 20 mil pessoas andariam sem o passe ao mesmo tempo. Assim, o governo não poderia prender todos. Isso mostra que o passe seria desnecessário. Mas, infelizmente, a polícia abriu fogo. Como resultado, 69 pessoas morreram e 186 ficaram feridas. Depois disso, a ONU proclamou a data como Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Além disso, em 1956, Ellen Joseph liderou uma marcha de 20 mil mulheres contra as leis do passe em Pretória. Por causa disso, foi presa por traição e cumpriu pena domiciliar. Inclusive, sofreu um atentado, uma bomba no portão de sua casa, mas mesmo assim não desistiu. Mais tarde, em 1976, aconteceu o Levante de Soweto. Naquela ocasião, milhares de estudantes protestaram contra a obrigatoriedade do ensino da língua africana. Eles queriam que as línguas nativas fossem respeitadas.
revogadas. Inicialmente, a polícia usou gás lacrimogêneo, então os estudantes jogaram pedras. Em resposta, a polícia respondeu com tiros. No final, entre 300 e 600 manifestantes foram mortos até o final do ano. Neste contexto, a foto de Hector Peterson, um jovem morto durante o protesto, sendo carregado, virou um ícone. Inclusive, o fotógrafo Sam Nisman foi ameaçado de morte após a publicação. Nesse mesmo período, Steve Biko foi outro ativista importante. Ele criou o slogan Black is Beautiful e trabalhava pela conscientização negra. Porém, em 1977, morreu durante um interrogatório policial, mas uma vítima da brutalidade do regime. Já nos anos 80, a pressão internacional aumentou. Naquele momento, a prisão de Mandela virou símbolo mundial de protesto. Além disso, a África do Sul sofria embargos de outras nações e gastava muito dinheiro combatendo rebeliões. Dessa forma, o país vivia em estado de emergência. Foi então que, em 1985, o presidente Botha ofereceu liberdade a Mandela. Porém, a condição era que ele acabasse com a luta armada. Mandela recusou. Afinal, ele não queria liberdade só para ele, queria liberdade para a população. Depois disso, Frederick de Klerk assumiu a presidência em 1989. Ele percebeu que a situação era insustentável e negociou com Mandela. Finalmente, em 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela foi libertado. Tinha 72 anos e tinha passado 27 anos preso. A partir daí, durante o governo de Klerk, as leis de segregação racial foram revogadas. Posteriormente, em 1993, de Klerk e Mandela dividiram o Prêmio Nobel da Paz. E finalmente, em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Foi a primeira eleição democrática do país. Sem dúvida, o fim do apartheid foi uma vitória histórica, mas apesar disso, o legado permanece. Ainda hoje, a África do Sul enfrenta violência alta e tem uma das maiores concentrações de renda do mundo. Além disso, a desigualdade social é enorme e a corrupção é um problema persistente. Ou seja, a segregação acabou na lei, mas as cicatrizes na sociedade continuam abertas. Mandela faleceu em 2013 e deixou a ideia de uma nação arco-íris, direitos iguais e liberdade para todos. Ele disse que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Essa frase fica, porque o apartheid mostrou o que aconteceu quando a educação é negada, quando a dignidade é roubada, quando a lei serve à opressão. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se já for, dá uma olhadinha para verificar se ainda tá com a inscrição ativa. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.